Bom, vamos começar aqui, já vamos direto para esse assunto aqui, que esse assunto ele chama muita atenção, porque essa CPI foi criada justamente para isso, para averiguar qual é esse contexto aí do MST, né, do Movimento do Sem Terra. É a empresa que ajuda, não é? São as pessoas que se unem, não são? Tem ligação aí com partidos que, de repente, estimulam justamente que as pessoas invadam terras, enfim. Então fica essa dúvida, né? E agora parece que a dúvida já veio à tona e justamente na sexta-feira passada, notas fiscais recolhidas em Maceió mostram gastos com lonas, refeições e ônibus para acampamentos que participam de manifestações. A CPI do MST está, nesse momento, fazendo uma diligência em Alagoas. Lá, os parlamentares recolheram documentos revelando que os sem terra que participam de manifestações do Estado foram financiados pelo Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas, o ITerra Alagoas. Há contratos, notas fiscais e até pareceres jurídicos mostrando que o governo alagoano pagou ônibus, lonas e cestas básicas para subsidiar os protestos. Os documentos mostram a relação dos movimentos com o Estado entre 2017 e 2020. A maior parte é de 2018. Uma das notas fiscais, no valor de R$ 2.799, comprova o aluguel de 2 ônibus para transportar famílias que estavam participando de manifestações na Praça Sinimbu, em Maceió, em abril de 2018. O dinheiro foi liberado pelo ITerra para movimentos que invadiram o INCRA. Outra nota fiscal revela que o ITerra em Alagoas pagou R$ 19.900 para comprar lonas destinadas às famílias que estavam acampadas na Praça dos Martírios, em Maceió, em abril de 2018. E uma outra nota mostra R$ 8.300 de compra de cestas básicas para os manifestantes que acamparam na usina Lajinha e usina Guaxuma, em municípios de Alagoas. O então diretor superintendente do ITerra Alagoas, o Jaime Messias Silva, disse à revista Veja que não vai se pronunciar sobre os fatos. Os parlamentares da CPI que estão fazendo as diligências em Alagoas estão cruzando as informações para checar denúncias de pagamentos direcionados para empresas específicas do ITerra de Alagoas. A CPI recebeu informações de que foram pagos R$ 5.600.000 para empresas de ônibus, isso somente entre 2015 a 2023. Ô Marcelo Rocha, algo que não era encontrado, de repente foi encontrado com nota fiscal e o aval do governo do estado, do INCRA e Terra, enfim, é uma bagunça generalizada isso aí, né? Como é que é esse contexto? Olha, na verdade, eu acho que é para surpresa de 0 pessoas, né? Que isso aí tem financiamento de público, parte de alguns partidos, né? Acabam apoiando aí atitudes que levam e remetem para o lado criminal, né? O movimento até tem algumas linhas que são interessantes, né? Mas quando eles partem para a prática do crime, perde a razão de ser, né? Então aí a gente não tem como apoiar, né? Não tem como você chegar e apoiar uma ação quando ela não respeita a lei, né? A partir do momento que não respeita a lei. E agora, vendo isso daí, né, realmente fica fora de contexto, né? Me cabe aqui uma pergunta: como é que houve essa liberação de recurso para uma entidade que não tem CNPJ, né? Como é que foi feita essa liberação de recurso, tal? Isso é preocupante, né? Eu estou dizendo com base nas informações que a gente tem visto. De repente aparecer algum dado mais relevante lá que traga, não, é entidade estabelecida, tal, né? Mas é triste a gente ver essas ações, né? Porque são ações para tirar foco, né? Foco da gestão, da gestão pública da cidade, do estado, do governo federal, né? Que poderia estar mais empenhada em promover aí o bem-estar social, a inclusão dessas famílias, né? Promover a reforma agrária de uma maneira mais abrangente, né? Uma maneira mais socialmente correta, né? Legalmente correta, caso que não acontece, né? Caso que não acontece. Até aconteceu um pouco no governo passado, com a liberação de títulos, tal, que é o que a gente espera, né?
Mas dessa forma que a gente está vendo aí, a gente não tem como pactuar, não tem como concordar, né? O governo está tentando desmobilizar a CPI, né? Não é CPMI, é a CPI lá no Congresso, lá na Câmara, né? Já mudou parlamentares, tudo, para equilibrar as ações. Tem muita, né? Tem muita pirofagia, muita coisa que não. A gente fica até triste de ver, né? Que a gente quer ver as coisas, quer ter acesso exatamente a informações como essas aí. Né? A gente quer ter informações, né? Para poder elaborar uma linha de raciocínio, porque a gente vai tendo fragmentos de informações pela imprensa e a gente não sabe para qual lado seguir. Né? A imprensa A fala de um jeito, a imprensa B fala de outro, a outra fala de outro, aí você não sabe qual lado seguir. Né? Então, quando você vê informações como essa, é preocupante, porque você vê que o Estado, que deveria estar apoiando as pessoas que estão atuando pelo lado correto, o lado legalista, não está dando esse amparo, está dando amparo para quem está fazendo aí e praticando nesse caso aí, atos criminosos. Ô, Peruzzi, algo que a gente via no passado, um passado recente, um pouco antes de começar essa CPI, é que esse caso do MST foi jurado até de pé junto aí pelos governantes, pela própria Gleisi Hoffmann, que é presidente do PT, por vários membros aí que apoiam, né, esse tipo de invasão, porque o MST é um movimento sem terra, são pessoas que se dizem sem terra, não têm condições, e esses dirigentes aí, essas autoridades sempre falavam que isso aí vinha de forma automática, né? Não tinha uma empresa, não tinha um líder, eram as pessoas que se encontravam do nada, conversavam e entravam no acordo. Realmente eu também não tenho terra, eu também, vamos atrás, vamos atrás. Então era um negócio meio orgânico, né? Segundo sempre falaram. Tanto que sempre disseram que não tinham ligação com governos nenhum, isso aí era uma coisa do povo, era o povo que estava na rua, enfim, vírgula. Agora foi instalada a tal da CPI do MST. Nós vimos que é o normal de uma CPI ficar os dois lados, né? Estamos num país democrático, então um fala uma coisa, outro fala outra, e não chegavam a lugar nenhum. De repente surge essas provas na última semana e que trazem à tona, inclusive o tal do presidente lá do movimento, ele começou a falar porque ele estava numa conversa amistosa lá com o Ricardo Salles, com outra turma lá da CPI. Aí ele, num determinado momento, falou, poxa, se eu soubesse que a conversa fosse tomar esse lado, eu viria com o meu advogado. E quando foi a revista Veja, ele falou, olha, não vou falar nada sobre isso, só o meu advogado vai falar. Quer dizer, já se comprometeu. Ele caiu justamente por falar demais. E agora descobre-se que realmente o MST, esse órgão, né, podemos chamar assim, tem um CPF. Como é que fica daqui para frente, então, Peruzzi, na sua opinião? Olha, em primeiro lugar, Marcelo, Paulo, a história das questões de terra vem da época dos bisos, e nós não podemos esquecer nunca que a grande maioria desse latifúndio, Marcelo, nossos amigos que nos acompanham, vem dos chamados coronéis. Isso é fato. Na nossa região, eu sou de São Paulo, a maioria aqui é de São Paulo, mas eu tenho famílias justamente dessa região das Alagoas, de Palmeira dos Índios, em qual meu avô era um homem muito honrado, família Ferrari, né? E era um cidadão que trabalhou, morreu trabalhando com seus 90 e poucos anos. Então, quando a gente trata dessas questões de terra, os movimentos, eles vêm mesmo para atender às causas de direitos, às causas sociais e sempre preservando a democracia. Infelizmente, não é o MST, sindicatos, associações, pode ter alguém contaminado no meio disso tudo, né? Uma coisa que me chama mais atenção, Marcelo, e meus amigos que nos acompanham, é que justamente o relator é aquele cidadão que dispensa qualquer suspeita do que passa o boi, passa uma boiada. Esta CPI deveria ter sido feita na época dele,
né? Porque são fatos que vocês remetem ao conhecimento público agora na CPI, que vem dos anos de 18, 15, 2015, né? E nós sabemos que todos os movimentos têm o apoio de alguém. Quando para o caminhão, o empresário que tem interesse X vai lá ajudar, o empresário que tem interesse vai lá ajudar. Isso também acontece nessas questões da terra. Mas o principal é assentar aquele indivíduo do núcleo daquele local, né? Como a gente teve várias invasões aqui no Pontal Paranapanema, temos várias situações aqui ainda no nosso estado de São Paulo, que elas têm que se tornar produtivas. Nós temos que fazer com que essas pessoas atendam alguma coisa da economia e querer que, de fato, o melhor seja alcançado, né? Mas, justamente, essas denúncias deveriam ser discutidas até no governo passado. Essa CPMI, essa CPI, já deveria ter sido feita há 3, 4 anos atrás. E eu espero que tenhamos um final de consenso, que apure-se todas as responsabilidades, né, que apure-se as irresponsabilidades, enfim. E já deixar claro que o STJ já decidiu que as invasões são legais por parte do MST. Ok. Paulinho, eu gostaria de ouvi-lo nesse tema também. Está faltando aí a sua opinião para falar para a gente. O que você vê nessa condição, até mesmo, segundo falou aí o nosso querido Peruzzi, né? Na questão do MST. Porque agora parece que chegou aquela comprovação. Independente de quem seja, as pessoas que estejam lá na CPI, todos estavam querendo justamente levantar se esse movimento tem um líder, uma liderança, no caso, uma empresa ou não, e qual que é o contexto, né? Como é que você vê isso tudo? Essa notícia chegou de que forma para você? Santiago, primeiramente eu vou discordar do meu colega aí a respeito do MST. O MST, para mim, nada mais é do que um órgão terrorista. Ponto. É um órgão terrorista que financia pessoas para invasão de terra, a maioria das vezes produtivas. Seus líderes, né, teve aí o Zé Rainha, aí, que foi até expulso do próprio MST por negociar aí com latifundiários aí, chantagear latifundiários para não invasão de terras. Aí fundou a FNL, que é a Frente Nacional de Libertação, que é outro órgão terrorista também. Eu acho estranho, Santiago, o seguinte, porque nós estamos falando do governo de Alagoas. Alagoas, o governador é o Paulo Dantas. Paulo Dantas está no 2º mandato. Ele é do MDB. Ele é um grande produtor rural. Eu quero só que o pessoal que está me escutando aí saiba disso. Então, Paulo Dantas, financiando o pessoal do MST, tem alguma coisa por trás. Ou ele não quer que as fazendas dele sejam invadidas, ou coisa parecida. Cara, que existe financiamento externo desses órgãos aí, isso todo mundo sabe, né? Foi muito bem dito aí. Você tem financiamento dos ônibus, do pessoal, cesta básica, e tudo, cara. Tudo custa dinheiro. Então, existe financiamento, sim. E não é estranho da minha parte que o governo de Alagoas esteja financiando esse pessoal, porque eles são ligados a esse tipo de gente, né? Então, cara, saiu uma pesquisa do PNAD na sexta-feira. Os 50 municípios mais pobres do Brasil. Dos 10 municípios pobres, tem municípios do Pará, tem municípios do Amazonas, Minas Gerais, mas os 40 municípios mais pobres do Brasil ficam no Maranhão, cujo governador, quem foi por 2 vezes? O senhor Flávio Dino. Então, o pessoal fala essa falácia de MST, de não sei o que, de terra. Não é assim que se faz. Você tem que fixar o trabalhador na terra, mas dar condição para o trabalhador ser fixado lá. Financiamento, né? Estradas, meio de escoação da produção. Esse tipo de coisa ninguém quer fazer, é muito difícil, dá trabalho. Então fica esse jogo de manobra aí do pessoal do MST, para mim, esse órgão terrorista, né? Que o próprio chefe da nação falou que era o exército do Stedler, né? Ele falou isso. Eu não estou mentindo. Você procurar isso no YouTube, está aí. Eu não sou um cara mentiroso.
O presidente Lula falou que o MST era o exército do Stedler. Então, não preciso dizer mais nada sobre o MST. Ô, Peruzzi, o seu nome foi, como vou dizer, o comentário do Paulinho foi diferente do seu, então tem aí o direito de poder prosseguir aí no seu comentário também. Olha, veja bem, nós vivemos numa democracia, cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu voto. Diga-se, só um voto. Agora, quando a gente fala de exércitos, das militâncias, ninguém pode esquecer do Pix de 17 milhões. Olha que grupo valoroso de pessoas que acreditam em alguém a ponto de passar parte do seu soldo a um cidadão, né? Então, existem movimentos de todos os lados e para atender diversos interesses. Isso é fato. Paulo tem razão. E vou lembrar um fato, Paulo. Nós tivemos uma fazenda invadida há mais ou menos há uns 8 anos aqui na região de São Paulo. Quem lembra dos fatos, era uma grande fazenda de laranja e nós temos uma contaminação hoje muito séria, o green da laranja, né? Que ele contamina. De repente, foi justamente uma parte do movimento, Paulinho, que entrou na fazenda desse grande latifúndio e derrubou os pés de laranja dele. Eu acho que eles fizeram foi um favor para o colega, é vizinho lá de cerca. Então, isso existe, né? Agora, já que nós estamos nessa CPI, o nosso amigo lá, o da boiada, que passa a boiada, que ele tem os interesses dele também, deveria chamar esse dono desse laranjal, para que ele deixasse claro como é que foi praticado aquela invasão, os motivos que talvez levaram aquilo, entendeu? Seria muito interessante, porque é um fato muito recente, né? Acho que não tem nem uns 8 anos isso, uma fazenda na região de Araraquara, que teve todo o seu laranjal derrubado e dizem que foi membros do MST num trator que foram derrubando. E justamente quando nós tivemos que arrancar todos os nossos pomares de laranja por contaminação dessa praga que nos atingia à época. É muita coincidência também, né, Paulo? Paulinho. Assim, Santiago, a minha visão do MST é completamente... Eu não vejo o MST como alguma coisa benéfica para a sociedade, muito pelo contrário. O MST pega as pessoas mais humildes e transforma elas em massa de manobra, né? Esse caso citado, a gente tem que entender que essa é uma operação que o MST faz direto. Ele entra nas fazendas produtivas, matam gado, invadem a sede, quebram tratores, botam fogo em caminhões. Então, muitas vezes pode haver uma coincidência, como pode não haver. Eu acho que tudo tem que ser investigado, né? Mas esse é o modus operandi do MST. Ele vai lá, ele quebra a cerca, ele desmata as áreas produtivas, ele danifica trator, queima trator, mata gado. Então, ficam fazendo churrasco na sede da fazenda, tomando cachaça, esperando aí a boa vontade de algum juiz dar uma ordem de retomada de posse do proprietário, que muitas vezes demora meses e até vezes anos, né? Então é complicado. O Brasil não é para amadores, né?